Boa noite, a paz de Jesus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Estou me dirigindo a você mais uma vez para meditarmos num trecho da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Esse texto a gente aprende algo muito interessante acerca da fé. O que a fé é capaz de fazer na vida daqueles que a exercita. Muitas vezes nós falamos, declaramos que temos fé no Senhor, mas quando vamos exercitá-la, quando vamos colocar em prática, muitas vezes não condiz com as nossas declarações. Quero ler então esse texto que vai falar da cura de um paralítico. Jesus cura um paralítico. E nos diz assim a palavra de Deus: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém, amados? Eu quero começar essa pequena reflexão relendo o versículo de número 5, quando diz: vendo a fé que eles tinham. Esse texto mostra claramente a atitude de 4 homens, de 4 amigos, que decidiram levar um paralítico até Jesus. Como o texto mesmo descreve, havia muitas pessoas na casa onde Jesus estava. As pessoas tomaram conhecimento que Jesus estava ali, e como a fama de Jesus era muito grande, muitas pessoas correram para lá, não só para ouvi-lo, mas também para serem curadas naturalmente. E assim, queridos, esses homens, esses 4 amigos, assim como a multidão, tomaram conhecimento e levaram esse amigo paralítico até Jesus. E como o texto mesmo descreve, eles se deparam com a casa muito cheia. Conforme eu disse logo no início, nós precisamos de fato exercitar a nossa fé. Não basta apenas declararmos que cremos, que confiamos em Jesus. O nosso maior desafio, queridos irmãos, é justamente exercitar, colocar a nossa fé em prática. E quando eu leio esse texto, queridos, lendo a atitude deles, eu aprendo algumas coisas. Esses 4 homens me ensinam algo acerca da fé. Quando a fé ela é colocada em prática, quando a fé é exercitada, certamente o milagre acontece. O texto nos diz que Jesus curou aquele homem e todas as pessoas que estavam presentes ali ficaram atônitas, perplexas por ver Jesus operando aquele milagre. Mas é preciso que a gente perceba que para que Jesus operasse aquele milagre,
foi preciso que a fé daqueles homens fosse colocada em prática. E aí eu quero pensar com vocês rapidamente, amados, sobre como alcançar a bênção, como alcançar a vitória, né? Como alcançar aquilo que nós desejamos do Senhor. A primeira coisa que eu aprendo no exercício da fé desses homens é que eles não desistiram. O texto nos diz que assim que eles chegaram, eles se depararam com a casa cheia. Muitas pessoas, meus irmãos, certamente, talvez teriam desistido. E quantas pessoas ao longo da vida têm desistido? Às vezes querem ser abençoados, estão em busca de algo, mas desiste, é o primeiro obstáculo que surge. Quantas pessoas abrem mão, muitas vezes, dos seus sonhos, daquilo que desejam, porque não querem vencer os obstáculos. Aqueles homens, eles não desistiram. Aqueles homens, eles não se intimidaram por causa da multidão. Talvez eles poderiam ter pensado, olha, não tem jeito, não dá para chegar até Jesus, a casa está muito cheia. Mas quando a gente exercita a fé, irmãos, não há por que desistir, não há por que abrir mão daquilo que desejamos. Talvez o grande problema de muitas pessoas seja exatamente esse. As pessoas desistem muito fácil. Outra coisa que a gente aprende com a fé desses homens é que eles romperam o obstáculo. Eles não só foram em frente, mas eles romperam o obstáculo. Eles decidiram colocar aquele homem pelo teto, né? Assim, a gente também conhece diversas passagens na Bíblia, onde pessoas também, exemplo desses 4 amigos, não desistiram e romperam. Nós temos o exemplo da mulher do fluxo de sangue, né? E tantos outros exemplos de pessoas que, movidas pela fé, romperam os obstáculos. Para que possamos alcançar a bênção do Senhor, para que possamos, de fato, queridos, ver a graça e ver as bênçãos de Deus chegando à nossa casa, à nossa família, nós precisamos romper os obstáculos. Quantos obstáculos se levantam diante de nós todos os dias? Outro exemplo claro na palavra de Deus é do cego Bartimeu. Não é que quando à beira do caminho toma conhecimento de que Jesus estava passando, e quando ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a Bíblia diz que a multidão tentou calá-lo, mandou que ele calasse a boca, mas quanto mais a multidão gritava para ele calar, aí sim que ele gritava mais, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Queridos, para sermos curados, ou para sermos abençoados em alguma área da nossa vida, nós precisamos romper. Não permita que os obstáculos tirem de você a oportunidade de ser abençoado por Jesus. Finalmente eu aprendo que a fé deles os levou até Jesus. O texto diz que eles baixaram a maca exatamente onde Jesus estava. E o versículo 5 diz que Jesus, vendo a fé deles. Queridos, a fé daqueles homens chamou a atenção de Jesus. A nossa fé chama a atenção de Jesus. Quando nós exercitamos a nossa fé, e quando nós rompemos barreiras, e quando nós não desistimos, isso chama a atenção do Senhor. E por conta disso, Jesus disse no versículo 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Queridos, a nossa fé nos leva até Jesus. Se você quer ter uma experiência com o Senhor, tenha fé nele. A sua fé te colocará diante de Jesus. E certamente você vai alcançar aquilo que você deseja. Eles alcançaram o que desejavam, que foi a cura do seu amigo. A fé exercitada, aquela fé que não desiste ao primeiro obstáculo, aquela fé que rompe todos os obstáculos, essa fé nos coloca diante do Senhor. E o que o Senhor Jesus quer fazer na tua vida, querido, é maravilha sem igual. Como diz no versículo de número 12, ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos.
que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Eles nunca viram nada igual, porque a fé daqueles homens possibilitou isso. Se você tiver e exercitar a sua fé no Senhor, você vai ver coisas tremendas acontecendo na sua vida, porque é isso que vai te colocar diante do Senhor. Queridos, que Deus te abençoe e que você tenha uma noite abençoada para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.